Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está acordando agora. Tem uma informação bombástica para você. Se você não sabe ainda, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso em Maceió hoje por volta das 4 horas da manhã, tentando embarcar no avião em que, segundo seus advogados, ele iria para Brasília para se apresentar às autoridades. Ontem à noite, por volta de 9 horas, o ministro Alexandre de Moraes negou um último recurso de Collor, tentando protelar o início do cumprimento da pena, a qual ele já estava condenado há muito tempo, e o ministro foi duro, não aceitou a defesa, abriu a questão para manifestação dos colegas em sessão virtual do plenário do Supremo, mas ele exarou a liminar e o Collor foi preso agora às 4 horas da manhã, né? Só para lembrar aqui, 33 anos atrás, o Collor era presidente da República e foi deposto no bojo de um escândalo de corrupção que até hoje o país não se esqueceu. E nós temos também uma segunda informação muito importante para começar aqui o jornal. O estado de saúde do presidente Bolsonaro ontem teve uma piora, como você sabe, e os médicos estão preocupados agora com a evolução clínica de Bolsonaro, que continua internado lá em Brasília depois de sofrer a 5ª cirurgia no abdômen para corrigir aqueles que seriam efeitos, consequências da facada, né? Então, nós temos um noticiário hoje girando em torno desses dois temas aí. Nos mercados nós tivemos um dia bom aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a queda de braço entre o governo Trump e os empresários continua, porque as pressões contra esse insano tarifaço são gigantescas, né? Então, é em torno disso que vamos começar o jornal de hoje. Quero dar bom dia aqui para o meu companheiro Alex. Alex, bom dia. Bom dia, Panunzo. Bom dia, Chat. Sextamos. Tudo bem, Alex? Você tinha quantos anos lá em 1992? Nem tinha nascido ainda. Então você não se lembra do Collor, né? Não. O presidente da República, obviamente não, porque você não estava vivo até lá. Agora me conta uma coisa, o que você achou, o que você sentiu quando você ouviu a notícia de que ele tinha sido preso? Alegrou minha manhã. Você, na hora que chegou aqui no ICL e me avisou, eu fiquei até feliz com essa ótima notícia. Nossa, fala a verdade, né? Nossa, é difícil, assim, porque às vezes a gente sente até mesquinho, porque comemorar uma coisa dessa, parecia que o Collor, condenado por conta dos escândalos lá na BR Distribuidora, não iria baixar o Chilindró nunca, né? Mas aconteceu, tá aí, agora vamos ver quanto tempo ele vai passar preso. Porque, afinal de contas, o Collor, em relação às confusões em que se meteu, com roubo de dinheiro público, sempre foi um bagre ensaboado, né? Ninguém pegava, né? Escândalo do PP, escândalo do PC Farias, enfim, toda a série de escândalos que marcou essa de uma das administrações mais marcadamente corruptas da história do Brasil. E ele caiu porque anos depois reincidiu na roubalheira do esquema da BR Distribuidora, quando facilitou a vida de empresários ali, em troca de 20 milhões de reais para intermediar interesses espúrios, né? Então temos aí, e isso é o destaque do nosso site aqui no ICL, vou mostrar para vocês, eu já vou falar com o Alex sobre futebol, sei que você está esperando, mas tá aí, olha, manchete, uma manchetezinha feita pelo Chico Alves, muito sucinta e muito assertiva, foi preso. É inacreditável, né? Isso no Brasil, dos tempos em que Collor era apenas um delinquente solto, do colarinho branco importante, era impensável, né? Nós temos aí um ex-presidente da República na cadeia e outro a caminho, né? Olha que país maravilhoso que o Brasil está virando. Antes de falar dessa coisa toda, vamos ver o que tem na área do futebol. Hoje eu estou completamente desinformado, Alex. Aconteceu alguma coisa ontem, não? Então, ontem teve 2 competições, a Conmebol Libertadores e também a Sul-Americana que eu deixei passar, que eu só falei do Corinthians, teve mais 2 jogos de times brasileiros ontem. E como é que foram esses jogos? Então, primeiramente o Palmeiras ganhou de 3-2 do Bolívar, lembrando que o Palmeiras é o primeiro time brasileiro a ganhar 2 vezes jogando na altitude contra o Bolívar, que é um time difícil. O Bahia ganha de 1-0 do Atlético Nacional, ele está liderando o grupo da morte. Uhum. E na Sul-Americana tivemos Palestino 2, Cruzeiro 1. Eu não sei o que está acontecendo com o Cruzeiro, montou um time estrelado e não está rendendo. O Grêmio empatou 2-2 contra o Godoy Cruz. E o Corinthians ganhou de 1-0 contra o Racing do Uruguai. Lembrando que eles tiveram o Félix Torres expulso no primeiro tempo, então foi uma grande vitória do time de Itaquera. Muito bom, maravilha, beleza. Espero que hoje não tenhamos esquecido nada aqui, né? Porque o pessoal reclama pra caramba, né, Alex? Sim. E com razão, hoje, com razão, né? Com razão.
Hoje eu dei aquela pesquisada e passei por todos os jogos do time brasileiro ontem. Tá ótimo, então. Beleza, Alex. Obrigado, viu? Valeu, Vamos Panunzio. Bom tocar? programa. Vamos começar aqui o programa, gente. Primeiro de tudo, vamos falar da meteorologia. Vocês já sabem mais ou menos em torno de que gira o noticiário hoje. Vamos agora ver um fato importante, porque o fim de semana promete ser um fim de semana de muita chuva aqui na região sudeste do Brasil e também no Mato Grosso do Sul e no Triângulo Mineiro, metade do estado de Minas Gerais, como você vê aí na tela, né? Então vamos ver o que diz aqui o INEMET, preparando a gente para essa, olha, tempestade, tá? Vamos ver o que significa tempestade para o INEMET, né? Olha só, aqui diz o seguinte, olha, chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, né? Acumulando no terreno aí onde tem escarpas aí, criando condição propícia para deslizamento e outras coisas, né? Ventos intensos de até 100 quilômetros por hora, risco de corte de energia, estrago em plantações, quedas de árvore e alagamentos. Em toda essa faixa que aparece aqui na lateral, que pega praticamente todo o estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo e boa parte do Paraná, excetuando o sul, onde também vai chover, tá? E agora eu vou ver com vocês aqui como é que vão ficar as temperaturas para hoje. Então, pessoal no Sudeste e no Centro-Oeste, se prepare aí, capa de chuva para todo mundo. Cadê as minhas temperaturas aqui, meu Deus? Aqui de manhã está difícil, de ontem. Mesma coisa, o site do INMET está preguiçoso aqui, mas não tem problema, eu tenho aqui como falar das temperaturas para vocês. Vamos lá, Alex, olha, Porto Alegre, que você não está vendo no mapa aí, deixa eu atualizar essa página aqui, porque, né, é difícil, a informação é visual. Agora sim, entrou, vamos ver aqui, mapa da previsão, pronto, agora formou, tá aqui, obrigado, INMET. Então vamos lá, Porto Alegre 29, poucas nuvens, né, vai ter tempo bom lá, vai chover no sul do estado, hein. Florianópolis, 27 graus de máxima, também com poucas nuvens. Curitiba, 19 graus Celsius. Aí começa, né? Chuva isolada. São Paulo, nuvens, pancadas, trovoadas isoladas, 20 graus de temperatura. Rio de Janeiro, 27 graus. Nublado, parcialmente nublado, fica o tempo lá hoje. Belo Horizonte, muitas nuvens, temperatura máxima de 26 graus. Em Vitória, poucas nuvens, 33. Vamos aqui agora para o Centro-Oeste. Campo Grande com 24 graus, nublado, pancadas de chuva. Goiânia com 32 graus de máxima, Brasília com 30 graus de máxima, vai chover. Pessoal de Brasília aproveita para se despedindo das chuvas, né, gente? Porque nós já estamos aí praticamente em maio, né? Já estamos em pleno outono e não parou de chover ainda, mas o pessoal vai ficar com saudade, porque em junho é certeza, não chove de jeito nenhum. Então vamos lá. Em Palmas, no Tocantins, teremos máximas de 33, pancadas de chuva isoladas. Porto Velho, nuvens, pancadas isoladas, 33 graus. A mesma coisa em Rio Branco, também com 33 graus. Manaus com 33, Boa Vista 37 graus, em Terra do Alcolumbre. Macapá, muitas nuvens, pancadas de chuva, 33 graus. A mesma previsão em Belém, com 33 de máxima. São Luís com 32. Teresina, 32. Tá fresquinho lá em Teresina esse ano, né, gente? Daqui 6 meses vem o tal do Setembro Obró, que é aquela estaçãozinha, aquela micro estação do ano, que as pessoas não saem de casa, né? E quem não tem ar-condicionado passa mal, lá lá no Piauí. Bom, Natal, nós teremos 30 graus Celsius de temperatura, com mínima de 24. No Nordeste aqui, ó, teremos possibilidade de chuva em Recife, com 31 graus. Em Maceió, a mesma coisa. Em Aracaju, nuvem, chuva isolada, 30 graus. E assim, em Salvador, 29 graus, muitas nuvens, chuva lá na capital dos baianos. Essa é a previsão do tempo para o dia de hoje. Vamos ver aqui agora os destaques no site do ICL. Olha, temos uma notícia aqui, eu acho uma bela notícia, tá? Adorei dar essa notícia nesta encarnação ainda, porque pensava que jamais esse sujeito ia baixar o chilindró, né? Uma vida cercada de escândalos, um sujeito que viveu como um nababo, né? Usou de todos os artifícios para manter uma vida de luxo, muito acima daquilo que podia, com os seus milhões lá do patrimônio da família em Alagoas, sócio do Roberto Marinho durante muitos anos e agora preso, finalmente, aos 80 anos de idade. Resta saber aqui agora se a senilidade, né, que é um atenuante, vai fazer com que ele passe por essa experiência amarga para ele, mas muito legal para a gente aqui, durante muito tempo, né? Porque, como se sabe, as pessoas idosas têm
esse recurso aqui. Hoje de manhã, conversando com o Eduardo aqui, o nosso chefe de edição aqui do N1, ele lembrava do Maluf, né? O Maluf ficou velhinho e não foi para cadeia, praticamente não cumpriu pena na proporção em que deveria. Por quê? Porque a justiça brasileira é tão lerda que quando as condenações começaram, ele já estava velho demais para ir para a cadeia, né? Mas vamos ver aqui o que é que nos conta o destaque principal do ICL sobre a prisão do Collor. Olha, matéria que nós reproduzimos da Folha Press diz o seguinte: o ex-presidente Fernando Collor, 75, foi preso na madrugada desta sexta-feira em Maceió. O político vai cumprir pena em regime fechado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a defesa, ele foi preso às 4 horas da manhã, quando estava se deslocando para Brasília para se apresentar espontaneamente para o ministro Alexandre de Moraes. Então, não teve nem que gastar a passagem. A Polícia Federal já pegou ele no aeroporto. Ele estava tentando embarcar. Dizem os advogados que ia para Brasília, a gente nunca sabe, mas eles disseram isso e o Collor foi preso, né? Ele foi condenado pelo Supremo em maio de 2023 a uma pena de 8 anos e 10 meses de reclusão. Na quinta-feira, 24, o ministro negou os últimos recursos apresentados pela defesa e determinou a prisão imediata. Abre aspas aqui: o ex-presidente Fernando Collor de Mello encontra-se custodiado no momento na Superintendência da Polícia Federal da capital alagoana. São essas as informações que temos até o momento, disse uma nota curta da defesa do Collor, né? Aqui na matéria do ICL, prossegue aqui dizendo que, de acordo com Alexandre de Moraes, os advogados do ex-presidente só repetiram argumentos já enfrentados pela corte em outros momentos. Isso evidenciaria apenas uma tentativa de protelar o início do cumprimento da pena. O Collor é acusado de receber propina em um esquema de corrupção na BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, em uma ação penal derivada da Operação Lava Jato. Comprovantes encontrados no escritório do doleiro Alberto Youssef, além de depoimentos de colaboradores da operação, serviram como provas nessa acusação contra o Collor. A defesa do Collor informou, na noite da quinta-feira, por meio de uma nota, ter recebido essa decisão com surpresa e preocupação. Denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em agosto de 2015. Aos poucos, gente, o Brasil começa a ensejar, né, o fim de uma era em que o crime do colarinho branco valia a pena, né? Em que valia a pena, porque os delinquentes do colarinho branco passavam impunes, eram celebrados nas grandes festas, presidiam associações como Rotary Club, Lions Club, eram incensados pela maçonaria, mas agora, né, e muito graças à atuação desse homem que você está vendo aqui ao meu lado, Alexandre de Moraes, essa realidade começa a mudar e o crime político para de compensar, o que é absolutamente alvissareiro, né? Resta agora dar à justiça a condição de ter mais celeridade, porque então a memória das pessoas se perde, né? Esse escândalo da BR Distribuidora é de priscas eras lá, e o Collor já vinha enfrentando 2 vezes processos que poderiam levá-lo à cadeia, mas acabou sendo absolvido. Então, é notório que o Brasil vive um período de muito mais maturidade democrática, inclusive porque a impunidade decorrente do poder político e da fortuna parece que já não é mais suficiente até para protelar, mas não é o suficiente para afastar a prisão dessas personalidades repugnantes aí que roubaram descaradamente o nosso país, né? E olha, não é só isso. Vou voltar aqui para a capa do ICL, porque nós temos agora que falar do ex-presidente Jair Bolsonaro, tá? Nós temos uma informação exclusiva aqui no nosso site, informação do Leandro Demore, sobre o nível de preocupação do corpo clínico lá que atende o Bolsonaro. E diz aqui o Demore, logo na manchete, olha, que os médicos estão preocupados com a saúde do ex-presidente. Segundo informações apuradas pelo Demore, o quadro é delicado e nesse momento não há mais muito o que fazer, além de esperar a sua recuperação natural, né? Vamos ver o que nos conta aqui o Leandro Demore nessa matéria. Ele apurou que os médicos estão preocupados com a saúde do Bolsonaro, porque o intestino do ex-presidente deveria já estar funcionando entre 3 e 6 dias após a cirurgia, só que isso até agora não aconteceu. De acordo com as informações, o quadro é delicado, nesse momento não há muito o que fazer, além de aguardar uma reação do organismo de Bolsonaro. Nessa quinta-feira, ontem, a equipe médica que acompanha o ex-presidente informou que ele apresentou uma piora no seu quadro e que permanece internado na UTI, na unidade de terapia intensiva, sem previsão de alta.
Segundo o boletim divulgado pelo Hospital DF Star, Bolsonaro apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora nos exames laboratoriais hepáticos, né, com comprometimento do fígado dele. Ainda de acordo com os médicos, ele segue em jejum oral, com nutrição parenteral exclusiva, quando é instalado um catéter, né, no organismo do paciente, e ele recebe uma fórmula composta por glicose, lipídios, aminoácidos, eletrólitos, proteínas e tudo mais. E aí ela consegue absorver nutrientes sem que o intestino e o estômago estejam ativos nesse processo, né? Segundo o hospital, ele permanece com fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de UTI. Um aliado do Bolsonaro disse ao jornal Folha de São Paulo sob reserva que a piora na situação do ex-presidente exige cuidado, só que não é preocupante. Ele teve variação na pressão arterial de sexta, 18 para sábado, e sobrecarga do fígado é comum em internações longas por causa das medicações. Só para lembrar aqui, nós tivemos essa semana uma polêmica envolvendo o Bolsonaro, porque ele anteontem participou alegremente, né? Como se nem tivesse internado, lá da UTI do hospital, de uma live para promover a venda de capacetes, que ele agora, capacetes de grafeno para motociclistas, e ele, no dia seguinte, o Xandão mandou um oficial de justiça lá para citá-lo, e isso gerou uma cena constrangedora que foi objeto, né, da censura de muitas entidades que acharam aquilo um baita desrespeito para com os oficiais de justiça. Então, teve até uma medida anunciada por entidades corporativas, né, de defesa dos interesses corporativos dessa categoria dos oficiais de justiça. Por quê? Porque eles acharam a cena indigna, né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma reportagem da Carolina Vilela no portal Hora Jurídica, HJur, é um portal novo sobre informações jurídicas muito bom, que você deveria conhecer, HJur, de Hora Jurídica, tá? Tá aqui, ó, entidades repudiam exposição de oficial de justiça que intimou o Bolsonaro. E já temos aqui uma foto, né, dessa oficial de justiça ao lado dele, sendo filmada numa situação de muito constrangimento. Essa senhora foi espetacular, com a paciência dela, com a gentileza, suportou, né, todo esse suplício imposto pelo Bolsonaro, que não se cansa de usar a própria doença como uma plataforma para gerar comoção entre as pessoas. Só que aqui nesse caso parece claro, apesar do estardalhaço que a extrema-direita faz aí nas redes sociais, que não pegou bem, né, ter esse tratamento dado ao oficial de justiça, né? O que diz aqui a matéria do HJur? O Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais e a Associação Nacional da União dos Oficiais de Justiça no Brasil emitiram nesta quarta-feira uma nota conjunta de repúdio à exposição da servidora que intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star em Brasília, onde ele está internado. A intimação é relacionada à ação penal em que Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado. O HJur informa para a gente que essas entidades informaram que vão adotar medidas cabíveis em relação à gravação não autorizada da oficiala de justiça para que sejam responsabilizados aqueles que promoveram atos para constrangê-la durante a sua missão, durante a entrega da intimação. E esse documento diz que a servidora, no exercício regular das suas funções, recebeu de um ministro do Supremo Tribunal Federal a determinação para dar seguimento à intimação, né? E a oficial de justiça, como é do seu dever funcional e constitucional, agiu com total observância da legalidade, estrito rigor técnico e absoluta imparcialidade, limitando-se ao cumprimento da ordem emanada da mais alta corte do país. Então está aqui o registro feito pelo site HJur, né, de que essas entidades vão sair em defesa, já estão em defesa dessa oficiala, e que isso terá provavelmente consequências judiciais. Vamos voltar aqui para a reportagem aqui do Leandro Demore, só para informar o seguinte, aliados do ex-presidente culparam justamente essa intimação
que foi objeto de tanto constrangimento para o oficial da Justiça, por essa piora no quadro, mas isso não é verdade. Ele já tinha tido um pico de pressão no sábado e vinha, né, exorbitando, assim, já que é um paciente que está numa situação muito difícil, e exorbitando em relação ao seu próprio estado de saúde, participando de lives, enchendo lá, a UTI acabou virando, né, um estúdio para o Carluxo fazer lives de terror lá, que são as lives que ele fazia, mostrando inclusive as imagens do abdômen do pai completamente aberto. Eles fazem de tudo para vitimizar o Bolsonaro, né? Mas a situação clínica dele, segundo os médicos que o assistem, não é uma situação tranquila, tá? E ainda temos outros desdobramentos lá no Congresso, por falar em correição, punição, medidas judiciais contra criminosos do colarinho branco. Nós temos aqui a informação de que a Câmara finalmente cassou o mandato do Chiquinho Brasil. Só que, olha aqui a manchete que ela diz, ó, houve uma manobra para garantir a esse deputado assassino da Marielle Franco, mandante do assassinato, segundo a Polícia Federal, o direito de manter os seus direitos políticos. Que tal? A Câmara é boazinha, né, com alguns, né? Enquanto isso, Glauber Braga continua sofrendo derrotas, tá? Ontem o relator do caso dele lá na comissão, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, negou, não quis conhecer o recurso dele à CCJ. E olha, é um deputado de cidadania, imanente, tá? Quer dizer que o bom senso parece que não anda próximo lá do Congresso Nacional quando o assunto é Glauber Braga. Mas vamos falar aqui do Chiquinho Brazão. O que nós temos aqui com relação a ele? A cassação do mandato do deputado. Uma decisão individual do presidente Hugo Mota, sem provocação de partidos e com o apoio do restante da mesa. Portanto, quer dizer, foi o Hugo Mota. Esse Hugo Mota está surpreendendo a gente, hein? Fala a verdade. Está fazendo bonito lá. Não espere muita coisa, tá? De onde nada se espera, daí que não sai nada mesmo, já dizia o Barão de Tararé. Mas por enquanto está indo bem. O comportamento dele está irreprovável até aqui agora, né? Câmara caça Chiquinho. Aliás, eu vou elogiar 2 vezes o Hugo Mota hoje, vocês vão ficar surpresos com isso, viu? Mas mereceu os elogios, tá? Vocês já vão ver por quê. Câmara caça Chiquinho Brazão, mas manobra mantém direitos políticos do deputado, decisão foi individual do Hugo Mota, não houve provocação dos partidos. E aí a reportagem nos diz o seguinte: o mandato do deputado Chiquinho Brazão foi cassado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados nesta quinta. Ele está preso desde março de 2024 por suspeita de um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. Agora, sabe por que ele foi cassado? Não foi pelo assassinato da Marielle, não foi por causa da decisão do conselho, é porque ele faltou às sessões visto que estava preso, tá? Então ele faltou porque é inadimplente com as suas obrigações congressuais, porque pelo crime estava lá até agora, né? Vamos seguir aqui. Uma manobra, no entanto, justificou a cassação do deputado por conta do número de ausências e não pela acusação de envolvimento no assassinato de Marielle. Assim, os direitos políticos dele são mantidos. As regras para a perda de mandato são descritas na Constituição Federal, que prevê várias hipóteses, desde a quebra de decoro parlamentar, que seria o caso do Glauber Braga, né? Pelo menos é o que a direita tenta colar nele, ausências acima do permitido, caso do Chiquinho Brazão, e suspensão dos direitos políticos ou condenação criminal definitiva. Por exemplo, a deputada Thalita Petroni destacou nas redes sociais a perda do mandato de Brazão, lamentando profundamente que isso não tenha acontecido via deliberação do plenário pela cassação. O que ela disse? Claramente, com o objetivo de preservar os direitos políticos daquele que possivelmente mandou executar Marielle Anderson, para que ele não fique inelegível. Aí a gente se pergunta, né? Para que a Câmara quer que o Chiquinho Brazão mantenha os seus direitos políticos? Será que alguém ainda espera que esse suposto, vou usar aqui um verbo no tempo certo aqui, e vou colocar uma condicionante nisso, esse suposto mandante do crime da Marielle, na opinião de vocês, merece a chance de ter mais um mandato como deputado federal? Fala sério, hein? Olha, está aqui o ato da mesa na tela de vocês, o ato da mesa que declara a perda do mandato. Ato da mesa número 170 declara a perda de mandato do deputado Francisco Brazão, dizendo que a mesa da Câmara dos Deputados, uso das suas atribuições, resolve, artigo 1º, olha, curtinho aqui, ó, decretar a perda do mandato eletivo do deputado João Francisco Inácio Brazão por incorrer na hipótese prevista no artigo 55, inciso 3º, parágrafo 3º da Constituição de 1988, ou seja, faltou demais e dançou. Matar a Marielle, tudo bem, faltar não pode.
Eu também acho que não pode faltar, tá? Então tá aqui uma decisão importante, um bandido a menos na Câmara dos Deputados lá em Brasília, né? Vamos agora falar de notícias boas, gente? Outro destaque aqui no site do ICL, o programa Minha Casa Minha Vida vai doar casas para pessoas em situação de rua, né? Tá aqui, destaque no nosso site. O programa Minha Casa Minha Vida destinará 3% das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial às pessoas que estão em situação ou trajetória de rua. Segundo o ministro da Cidade, Jader Filho, o imóvel será gratuito, assim como os processos de acompanhamento e reinserção social dos beneficiários. Isso sim é uma coisa bacana, hein, gente? Fala sério. Porque o sujeito está lá em situação de rua, muitas vezes abandonado pela família, sem ter para onde ir. Claro que restaura a dignidade dele ter onde morar. Então, demorou muito para que isso acontecesse. Nós tivemos aqui em São Paulo um projeto piloto que, infelizmente, não foi bem sucedido, mas foi muito bem intencionado, né, movido pelo prefeito Haddad, de contratar locais de hospedagem para essas pessoas, né, para devolver a elas um mínimo de dignidade caso elas queiram sair das ruas, né. A expectativa, aqui segundo a matéria, é de que cerca de 1.000 unidades habitacionais sejam destinadas a esse público nesta primeira leva. Inicialmente, essa vertente do Minha Casa Minha Vida vai priorizar 38 municípios, abrangendo, além de todas as capitais, cidades com mais de 1.000 pessoas cadastradas como sem moradia no CAD Único. Essas cidades, que foram selecionadas por meio de levantamentos feitos por várias pastas ministeriais, tendo como base cidades de maior concentração de pessoas em situação de concentração na rua, né? A portaria interministerial que destina esse mínimo de 3% foi assinada na terça-feira 22. O texto define critérios para escolha e priorização dos beneficiários, que inclui famílias com crianças e adolescentes, mulheres, pessoas trans, grávidas, indígenas, pessoas idosas e pessoas com deficiências, tá? Então está aqui o registro desse, que é um passo importante de reconhecer que a devolução a restauração da dignidade mínima para essas pessoas talvez constitua de fato um caminho para que elas abandonem as ruas e voltem a ter felicidade, podendo produzir, trabalhar, né, se aprimorar profissionalmente. Gente, olha, nós falamos da meteorologia, eu pulei aqui esse assunto, deveria ter falado disso antes, mas eu quero dizer para vocês que moram aqui no Sudeste que a coisa vai ser bastante complicada esse fim de semana se cumprir aqui o vaticínio dos meteorologistas, tá? Vai ter chuva forte, ventania, risco de alagamento, fim de semana instável em São Paulo, segundo consecutivo. A gente que mora aqui em São Paulo acha que São Pedro não gosta muito de São Paulo, deve ter uma encrenca lá em cima no paraíso, porque é incrível a incidência de chuvas e tempo ruim nos fins de semana, vocês não acham? Vocês acham que isso é coincidência ou que tem alguma implicância aí em cima? Gente, então vamos lá, o que vai acontecer? O último fim de semana de abril começa com tempo instável em boa parte do país, especialmente Sudeste e Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro. A sexta-feira vai ser marcada por chuva forte, vento intenso, risco de transtornos como alagamentos e deslizamentos de terra. Então, você que está aqui nesse eixo entre Rio e São Paulo, inclusive as duas maiores cidades do Brasil, se acautele porque o tempo não será bom nesse fim de semana. E olha, se você não assistiu ainda, eu recomendo, hein? No Netflix, tá lá a série Adolescência, é espetacular. Se você não viu, assista, tá bom? Vamos voltar aqui ao noticiário. Chega de viajar, Fábio Panunzio. Vamos ver aqui as capas dos jornais internacionais, né? Hoje a capa do Washington Post não tá muito interessante, tá? Tá falando aqui, ó. Se bem que agora subiu uma manchete nova, que às 6 horas da manhã não estava aqui. Pesquisa Post-ABC Ipsos revela que índices de imigração de Trump se tornaram negativos. À medida que o presidente se aproxima dos 100 dias no cargo, a pesquisa sugere que as táticas agressivas de execução da sua administração perdem o apoio do público, né? Olha, mas o que eu quero ler para vocês é isso aqui, olha, tem uma baita crise lá no governo do Trump, o secretário de defesa dele está numa situação ruim, ele começou a pisar na bola logo nos primeiros dias de governo, usando o Signal, aquele aplicativo, para tratar de assuntos estratégicos do governo americano, e lá, pelo menos isso, eles levam a sério essa história de usar meios seguros para tratar de questões estratégicas. Ele não fez isso, né? O que é que diz aqui? Olha, o chefe de gabinete do Hegseth renunciou ao cargo, tá? Em meio
a turbulência que agita o Pentágono. O Joe Casper, que é o nome desse assessor, deixou o cargo voluntariamente, mas a saída aumenta a sensação de instabilidade e o escrutínio cada vez mais profundo da administração do departamento pelo secretário de Defesa. Então, crise lá no governo do Trump, já levando a primeira demissão no alto escalão do seu governo, né? E olha só o que o jornalzão traz, o jornalzão lá de Washington traz, olha só. Um convite para um jantar acabou se transformando num regabofe para promover uma criptomoeda de quem? Donald Trump, isso mesmo. Lá nos Estados Unidos não existe crime de advocacia administrativa, como tem aqui no Brasil. Aqui, funcionário público, seja ele o Barnabé típico ou o presidente da República, ninguém pode usar o cargo ou função para promover negócios particulares. Mas lá nos Estados Unidos essa regra não existe. Tira para mim a imagem aqui que eu vou procurar isso aqui, a base legal para isso que eu estou afirmando. O que acontece? Nos Estados Unidos, o presidente da República pode fazer o que o Trump tem feito lá. Outro dia ele transformou a Casa Branca numa espécie de salão do automóvel para vender os carros da Tesla, que, como você sabe, né, vem numa barafunda aí com a queda de 71% dos lucros, enfim. E ele tentou fazer lá um festival com os carros da Tesla e não houve consequência nenhuma. Se fosse aqui no Brasil, teria sido impedido, tá? Porque a legislação aqui é muito rigorosa. E tem o artigo 321 do Código Penal que se chama crime de advocacia administrativa. Vou procurar aqui para vocês, olha só. O Código Penal, no artigo 351, descreve o delito de advocacia administrativa, prevê como conduta criminosa o ato de um servidor público defender interesses particulares no órgão onde exerce a sua função. A pena prevista é de 1 a 3 meses mais multa. Está aqui, olha. Artigo 321. Artigo 320. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Só que lá nos Estados Unidos não tem essa história, né? Então o Trump organizou um jantar, e eu vou ler aqui para vocês a matéria do Washington Post, tá? Olha, quase 2 dúzias de carteiras de criptomoedas adquiriram mais de 100 mil moedas em nome da Trump, cifrão Trump, no valor de aproximadamente, sabe quanto? 100 milhões de dólares, depois que os seus promotores disseram que os principais compradores iriam ganhar, sabe o quê como bônus? Sabe? Imagina, um jantar com o presidente da República, tá? Então você quer encontrar o Trump lá nos Estados Unidos, você compra a criptomoeda dele, enche o bolso dele de dinheiro e aí você vai ser chamado, né, para um regabofe lá com o senhor Trump. Imagina que loucura. Imagina isso aqui no Brasil. Eu acho que os americanos deviam fazer um estágio conosco aqui de decência, viu? Não estou falando nem de comportamento ético, porque, né, enfim, não é o caso. Mas em relação à adoção de leis para coibir comportamentos estranhos dos funcionários, principalmente desses altos funcionários públicos, aí, presidente, ministro de Estado, nós estamos décadas na frente deles, né? O que diz aqui a reportagem? Os compradores investiram dezenas de milhões de dólares na moeda meme do presidente Donald Trump, desde que a sua equipe anunciou na quarta-feira que os maiores compradores poderiam se juntar a Trump para um jantar íntimo e privado no mês que vem, segundo reportagem do Washington Post. Os detentores de 27 carteiras de criptomoedas adquiriram cada um mais de 100 mil moedas Trump, apostas no valor aproximado de $1 milhão cada. Desde o meio-dia da quarta-feira, quando a equipe anunciou que os 220 maiores detentores da moeda seriam recompensados com uma noite inesquecível em 22 de maio no Trump National Golf Club, em homenagem ao presidente nos arredores de Washington. As carteiras de criptomoedas geralmente são anônimas e isso acaba dificultando, né, a identificação dos compradores. A ideia de oferecer acesso presidencial direto àqueles que contribuem para um projeto que beneficia os lucros da empresa de Trump acabou gerando críticas sobre potenciais conflitos de interesses. Aqui a reportagem fala também que o maior comprador adquiriu 2 milhões de moedas, valor aproximado de 24 milhões de dólares, né? E o preço da moeda subiu 30% desde esse anúncio, foi para 12 dólares, né? Estava em 9, foi para 12, aumentando o valor das carteiras de criptomoedas de propriedade de uma empresa digital filiada à empresa familiar de Trump, a Trump Organization, em aproximadamente 100 milhões de dólares. Portanto, escândalo é o que não falta
nesta administração do Trump. Vamos falar agora sobre Lula. Lula pegou o avião, já embarcou com a comitiva para Roma, onde hoje começa o último dia do velório do Papa Francisco, né? Essa sexta-feira será o último dia, amanhã será o enterro, e o Lula já seguiu para lá. Temos aqui um registro no Valor Econômico sobre a partida. A matéria diz isso aí, olha, além de chefes de poderes, Lula levará senadores e deputados para o funeral do Papa. Vamos ver quem é que foi aqui com o presidente. A matéria fala o seguinte: a comitiva presidencial que levará Lula ao funeral do Papa Francisco em Roma vai ser composta não apenas pelos chefes dos 3 poderes, mas também por 4 ministros de Estado, 3 senadores, 7 deputados federais. Informação que foi confirmada pela SECOM da Presidência da República. Previsão aqui, a matéria foi escrita antes disso, mas a previsão era de que, de fato, como ocorreu, o embarque acontecesse na noite da quinta, na base aérea de Brasília. Estará acompanhado pela primeira-dama, Rosângela Janja, e outras 18 autoridades, além de assessores e funcionários de carreira. Vamos saber agora quem são os acompanhantes de Lula nessa viagem. Confirmadas as presenças de Davi Alcolumbre, né, que agora está assim, ó, BFF do Lula, né, Best Friend Forever, né, é amigo de infância também. E Davi Alcolumbre, os senadores Renan Calheiros, Leila Barros e Soraya Tronic. Olha só a representação partidária. União Brasil com Alcolumbre, Renan Calheiros do MDB, Leila Barros do PDT e Soraya Tronic do Podemos, né? É uma comitiva que faz jus à representatividade partidária no governo do Lula, né? A Câmara dos Deputados será representada pelo presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos, pelos deputados Luiz Tibé, do Avante, Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, Padre João, do PT, Raymond, do PT, Luiz Gastão, do PSD do Ceará, Dagoberto Nogueira, do PSDB do Mato Grosso e professora Gorete, do PDT do Amapá. E outros 4 ministros de Estado, também no avião presidencial, o embaixador Mauro Vieira, que é ministro das Relações Exteriores, o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania. E haverá ainda a representação do Supremo Tribunal Federal, que destacou o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, para seguir a comitiva. E, por fim, essa lista inclui o assessor-chefe do presidente da República, o ministro Celso Amorim. Não sei se já chegaram lá, mas estão a caminho, né? Olha, ainda olhando para o mundo, né? Nós temos aqui a repercussão daquele ataque que aconteceu lá em Kiev, né? Nós temos aqui hoje no site Brasil de Fato a contabilidade final: morte de 70 pessoas, 9 pessoas ficaram feridas no pior ataque que aconteceu à capital da Ucrânia desde meados do ano passado. Faz quase um ano que não se via tanta morte, tanta destruição lá em Kiev, e a negociação de paz indo por água abaixo. Próximo assunto, Estados Unidos ainda, né? Mas aqui já o Jamil nos diz hoje aqui no UOL, e daqui a pouco ele vai estar no N1, provavelmente trazendo essa informação, que o número de brasileiros detidos em região de imigração pelo governo Trump dobrou, tá? E gera absoluto pânico lá entre os brasileiros que estão sujeitos à deportação. O que nos conta o Jamil Chad? O número de brasileiros detidos na região de maior concentração de imigrantes dos Estados Unidos praticamente dobrou desde a posse de Trump. Dados obtidos pelo UOL revelam que existem 85 brasileiros nas prisões da Nova Inglaterra, na região de Boston, lá no norte, no nordeste dos Estados Unidos, em 23 de janeiro de 2025, 3 dias depois da posse do republicano. Hoje, o número chega, havia então, né, em janeiro, 85, tá? Eu li errado aqui, então estou corrigindo. Havia em janeiro de 2025, 85 presos. Hoje, segundo o Jamil, o número chega a 164 brasileiros detidos. Na prática, há praticamente um brasileiro por dia sendo preso na região desde que o Trump chegou ao poder. O objetivo de Washington é deportar esses imigrantes. Dentro do governo Lula, diz aqui a matéria do UOL, com o Jamil, os números são tratados com sigilo para que não se estabeleça uma crise política com a Casa Branca, mas são considerados como a primeira constatação prática de que a operação de Trump contra a imigração tem abalado a comunidade brasileira no país. Ainda que a informação se refira apenas a uma região dos Estados Unidos, esses dados são interpretados como uma espécie de termômetro da realidade
nos conta aqui o Jamil Chad, né? Dos cerca de 2 milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, mais de 400 mil estão lá nessa região próxima de Boston, incluindo Massachusetts, New Hampshire, Vermont e o Maine. Nos últimos 4 anos, dos 9.800 brasileiros presos nos Estados Unidos, 4.700 dessas prisões aconteceram lá na região de Boston. Né? E a confirmação aqui, o Jamil conseguiu a confirmação desses números a partir do governo brasileiro. Vamos falar agora sobre a briga intestina, né, que o governo americano trava contra as instituições. Nós estamos vendo aí que a perseguição aos imigrantes é apenas uma parte desse processo, né, de fascistização da democracia americana, que a essa altura do campeonato, tirando o fato de que ainda existe um poder judiciário e de que ainda não se desmarcaram as próximas eleições, tem todas as tintas de uma anocracia, né? Aquela democracia que decai por conta da gestão de um líder populista e acaba virando algo muito parecido com uma ditadura, que mantém algumas coisas da democracia, mas para inglês e americano ver. E lá nos Estados Unidos ficou muito marcada a implicância do Trump com a academia, com a universidade, né? Ele caiu matando, ordenou que muitas delas se dobrassem e muitas se curvaram mesmo, né? A Universidade de Colômbia, por exemplo, fez um papelão. A Universidade de Colômbia, que é tão bem reputada, tão bem conceituada, logo aderiu às coisas espalhafatosas dessa gestão Trump para não perder dinheiro. Mas a Universidade de Harvard, que é hoje reputada como a universidade mais importante do planeta, resistiu, perdeu 2 bilhões e 200 milhões de dólares em dinheiro, está lutando agora na justiça para tentar reaver esses fundos, que são fundos muito importantes para a manutenção da excelência do ensino que se ministra ali. Mas as questões estão longe de ser resolvidas entre Trump e a academia. Isso tudo que aconteceu com relação à reação de Harvard, que estimulou outras universidades a adotarem uma postura digna como essa, acabou gerando consequências internas lá dentro. Vamos ver do que trata essa reportagem aqui, que diz na manchete, olha, que antissemitismo, ameaças à democracia e mais. São as acusações contra o Trump e a Universidade de Harvard, hein, gente? Não é brincadeira. Ele quer destruir a Universidade de Harvard, porque diz que aquilo lá é um ninho de liberais comunistas, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou Harvard nesta quinta-feira, chamando-a de instituição de extrema esquerda e antissemita, enquanto a prestigiosa Universidade Americana luta na justiça contra o congelamento de verbas imposto pelo seu governo. Por que ele chama de antissemita? Porque lá houve algumas manifestações pró-Palestina, que nada tem a ver com antissemita, não tem nada a ver com antissemita. Uma coisa é você ter preconceito contra o povo judeu, a outra coisa é você achar que o Estado de Israel é um Estado fascista de extrema-direita que está promovendo um genocídio. Não tem nada a ver com antissemitismo. É a crítica pontual de uma ideologia por trás de um governo. Então, mas ele diz que manifestações pró-palestinas são atos de antissemitismo. É a maneira enviesada como eles se enxergam o problema lá. O que diz aqui a matéria? Ainda atribuindo aqui, entre aspas, uma declaração ao Trump. Este lugar é um desastre liberal, escreveu Trump em uma publicação na sua plataforma Truth Social, reclamando também que estudantes do mundo todo que querem destruir o nosso país foram admitidos na universidade. Isso sem prova nenhuma, porque não há nenhum registro de estudante de outros países que tenha tentado destruir a democracia americana a partir do momento em que são admitidos para os programas das universidades de lá. Na sua mensagem, o magnata republicano afirmou que Harvard é uma ameaça à democracia. Exigiu, aí é que está, olha, isso acaba criando consequências dentro do próprio governo, né? Ele exigiu a demissão de um advogado que trabalha no grupo empresarial dele, tá? Não é nem no governo, é na empresa dele. Esse advogado trabalhava na organização Trump e representa também a Universidade de Harvard. Ele deu o bilhete azul para o sujeito, tá? E aqui mais uma declaração, entre aspas. De qualquer forma, não é muito bom. Espero que minha grande e magnífica empresa, agora administrada por meus filhos, se livre disso imediatamente, afirmou pomposa e soberbamente o anocrata que preside os Estados Unidos. E aqui a reportagem prossegue dizendo que, embora não tenha divulgado o nome, a mídia local acredita que seja William Burke, advogado muito valorizado em círculos republicanos, conselheiro da organização Trump e que também foi encarregado por Harvard de defender a universidade perante a Casa Branca. Então se lascou porque perdeu esse cliente aí, né? Enfim, é a maneira como as coisas são geridas
nesse momento. Gente, teremos hoje lá em Roma o último dia do velório, como eu falei, milhares de pessoas lá passando em torno do caixão. Mais para frente a gente vai detalhar o que vai acontecer hoje de manhã, se tiver tempo aqui do jornal, porque nós já estamos aqui, né, a 15 minutos do nosso encerramento. Vamos falar sobre a agenda do Supremo Tribunal Federal. A dona Débora do Batom finalmente vai ser julgada agora. Ela que já está em casa lá, né? Já está cumprindo prisão domiciliar, mas agora ela vai ser julgada, porque até agora não estava julgada. E já tem aí um voto divergente do ministro Fux anunciado que paralisou o julgamento. STF retoma o julgamento da cabeleireira que pichou a estátua do 8/1, a famosa Débora do Batom. Vamos ver o que diz aqui a matéria. A primeira turma do Supremo retoma hoje, a partir das 11 horas, o julgamento de ação penal contra Débora Santos, que pichou Perdeu Mané na Estátua da Justiça em frente à sede do Supremo no dia 8 de janeiro. O processo volta ao plenário virtual depois do pedido de vista do ministro Luiz Fux. Caso havia sido suspenso em 24 de março, Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram pela condenação dela a 14 anos de prisão. A turma é formada ainda por Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin. Fica aqui a expectativa de como é que vão votar esses ministros, né? E se os outros podem votar também, podem mudar o voto também, já que a sessão está aberta. Em meio à pressão de bolsonaristas, o Fux pediu mais tempo para analisar o processo. Ele devolveu o processo para julgamento em 10 de abril. Como a turma tem 5 ministros, basta um voto favorável a mais para que se chegue à maioria para que ela seja condenada a essa pena. Portanto, temos 2 que já votaram, 3 que ainda não votaram. Entre esses aqui, não sei como é que vai votar a ministra Carmen Lúcia. Provavelmente será o fiel da balança e também não sei, nem imagino como será o voto do ministro Cristiano Zanin, que é sempre uma surpresa para a gente, né? Mas a expectativa, anota a matéria, é de que a pena seja reduzida. O Fux já sinalizou que deve propor uma condenação menos dura. Ele citou o caso durante uma sessão em que foi analisada a aceitação da denúncia contra o Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A expectativa da defesa de Débora é que haja votos por uma pena menor do que a inicialmente prevista. O julgamento vai até o dia 6 de maio. Devido ao feriado na semana que vem, 1º de maio, a sessão só termina mesmo na semana seguinte. E olha, outra pessoa, né, da seara do bolsonarismo entra aí como diz o pessoal do Agner, entra na seringa, né? A seringa é aquele corredor onde o boi passa para ser vacinado. E esta pessoa é a senhora Carla Zambelli, aquela pistoleira que andou perseguindo jornalistas pretos pelas ruas de São Paulo em pleno dia da eleição, quando o porte de arma é proibido, tá? Então, olha aqui a manchete no nosso site, no site do ICL. Supremo marca o julgamento de Zambelli e do hacker, mas por invadir o sistema nacional, o sistema do CNJ, né? Eles fraudaram o CNJ para provar que a justiça falha na proteção dos seus sistemas. E o que é que diz a nossa matéria aqui, escrita pelo André Richter, da Agência Brasil, publicada no site do ICL Notícias. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 9 de maio o julgamento da ação penal, na qual a deputada Carla Zambelli e o Walter Delgatti, o hacker, esse aqui que aparece nessa foto, né, para que eles sejam julgados por invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça ocorrida em novembro de 2023. O julgamento será realizado no plenário virtual do colegiado entre 9 e 16 de maio. E durante a análise do caso, os ministros vão decidir se a deputada e o hacker serão condenados ou serão absolvidos. Conforme denúncia da PGR, Zambelli foi autora intelectual da invasão, né, por emissão de um mandato falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Que palhaçada também que foi isso, não? Vai dizer, um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes, apenas para provar que era possível fazer isso no CNJ. Nem era o site do Supremo Tribunal Federal. Durante a tramitação do processo, ela negou as acusações de ter atuado como mandante da invasão e também de ter solicitado esse hackeamento ao Walter Delgatti. Mas, enfim, finalmente chega aí o momento em que a Justiça vai poder decidir se a Carla Zambelli é culpada ou se é inocente. E ontem nós tivemos, né, a cassação do Chiquinho Brazão. Finalmente, como eu falei, a cassação porque faltou sessões. Faltou sessões por quê? Porque está preso, né, em ato da mesa. Está aqui a matéria no Brasil de Fato, depois se você quiser dar uma olhadinha, ela explica como é que foi essa cassação do senhor Chiquinho Brazão, que
que já não é mais deputado federal por um ato da mesa, tá? E próximo destaque aqui, Alexandre de Moraes mantém a prisão do Domingos Brazão e do Rivaldo Barbosa. Quer dizer, a situação para esse núcleo de supostos mandantes do assassinato da Marielle, hoje, não é nada boa, né? Aqui diz a manchete do Valor Econômico que eles são acusados de envolvimento no assassinato dos dois, da vereadora e do motorista, e agora começam, né, a pagar pelo que fizeram. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, manteve a prisão de Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e também do delegado Rivaldo Barbosa, aquele que tem negado a participação, mas contra o qual todos os indícios apontam, né? Os dois são acusados do envolvimento do assassinato da Marielle Franco. Ele negou os pedidos feitos pelas defesas e afirmou que permaneciam os requisitos para que os dois continuassem em prisão preventiva. E o Glauber, hein? O Glauber Braga. Olha, o Glauber Braga ontem sofreu um revés, porque o relator do recurso dele na CCJ, como eu já falei um pouco mais cedo, indeferiu o recurso. E aí estão propondo a ele uma pena alternativa, que seria pedir desculpas à pessoa que ele agrediu, desculpas públicas, né? Mas o Glauber já reagiu, diz que pedir desculpa é pior do que uma cassação de mandato. O que diz a reportagem? O deputado Glauber Braga, alvo de processo de cassação, disse que pedir desculpas neste momento seria pior do que a perda do mandato. Ele também voltou a culpar o ex-presidente da Câmara dos Deputados de estar por trás, o ex-presidente é o Arthur Lira, de estar por trás da articulação para sua cassação. As declarações do parlamentar aconteceram durante uma entrevista ao UOL News e ao canal UOL. O que ele falou? Eu não posso pedir desculpa porque se eu fizesse isso seria um ataque tão brutal a mim mesmo, seria me anular de maneira tão profunda e num processo como esse pedir desculpa seria pior até do que a cassação do mandato. Então, não vou fazê-lo, vou manter a minha dignidade, vou seguir em frente, vou continuar defendendo o mandato e as lutas que ele representa até o final do processo, disse o deputado Glauber Braga. Uma informação importantíssima, né? O fuzuê da anistia lá no Congresso Nacional, a pressão dos bolsonaristas para que o Hugo Mota botasse na pauta a urgência para a votação do pedido de anistia, acabou gerando, né, uma polarização às avessas lá na Câmara, porque dividiu a direita e a extrema-direita, né? E ontem o Hugo Mota e os outros dirigentes da mesa decidiram não pautar a urgência do projeto. A matéria está aqui mais uma vez. Eu me valho aqui do Brasil de Fato para mostrar para vocês esse assunto, para detalhar o que aconteceu ontem em Brasília. Está aqui o Hugo Mota. O presidente da Câmara dos Deputados e os líderes dos partidos decidiram não colocar na pauta da próxima semana o requerimento de urgência da tramitação do projeto de anistia aos condenados de 8 de janeiro. Decisão tomada durante reunião do colegiado de líderes na manhã desta quinta-feira, anunciada posteriormente numa coletiva de imprensa. Somente o PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, e o Novo, que é uma espécie de puxadinho do PL, acharam que o projeto deveria ser analisado imediatamente. Líderes que representam mais de 400 parlamentares na casa decidiram que o tema não deveria entrar na pauta na próxima semana, disse o Hugo Mota. De acordo com o presidente, a negativa ao requerimento de urgência não significa que o tema não será debatido. O que disse o Hugo Mota? Nós seguiremos conversando, principalmente com os partidos que estão defendendo a pauta, disse ele. Já há uma sinalização dos líderes que pediram adiamento de que o diálogo entre os partidos pode avançar para uma solução. Mota afirmou que na Câmara dos Deputados ninguém está concordando com penas exageradas e tampouco é a favor de injustiça. Há um consentimento de convergência de que algo precisa ser feito, se houver injustiça, para que a casa jamais seja insensível a qualquer pauta. Enquanto vai fazendo as coisas do jeito que tem que fazer, né, o Hugo Mota continua falando por metáforas, né? Parece um discurso bíblico aqui, né? Ninguém entende o que ele fala, mas as ações estão demonstrando que ele tem agido, sim, de maneira interessante. Vamos aguardar, antes de cravar aqui um elogio definitivo, mas, por enquanto, boas surpresas vindo de lá, né? Próximo assunto, o PL da anistia sofreu uma debandada, está no portal do ICL, iclnoticias.com.br. Os deputados do Podemos abandonaram a proposta.
parte da bancada de 16 deputados do Podemos decidiu retirar o apoio formal ao projeto de lei da anistia, que busca perdoar os envolvidos no 8 de janeiro. A decisão veio após uma mobilização da articulação política do governo, que intensificou nos últimos dias o diálogo com os parlamentares, com foco em esclarecer os impactos jurídicos e constitucionais e institucionais da proposta. Integrantes da articulação passaram a manhã de ontem no Congresso Nacional em reuniões com deputados de diversas bancadas. Um dos principais eixos da estratégia foi o esclarecimento de que muitos parlamentares, segundo relatos de membros da articulação, estavam mal informados sobre o conteúdo do texto. No caso do Podemos, o entendimento equivocado era de que o projeto previa apenas uma revisão das penas para os réus com uma participação menor, o que não corresponde ao teor da proposta. A retirada de apoio foi confirmada pelo líder do partido, o deputado Rodrigo Gambale, que declarou ao ICL Notícias que uma parte do partido retirou apoio sim, até que seja apresentado um texto desta forma. Ele explicou que uma parte da legenda não concorda com uma anistia ampla e restrita. Somos a favor, disse, de uma anistia para inocentes e não para quem depredou, tramou ou organizou qualquer ação, disse o deputado que lidera o Podemos. Temos ainda para falar aqui mais 3 minutinhos sobre esse escândalo abjeto, horroroso, dos furtos que aconteceram praticados por parte de associações picaretas que foram criadas para roubar o aposentado brasileiro. É um absurdo, mas estima-se, e a própria CGU é quem faz a estimativa, 6 bilhões e 300 milhões de reais desviados, porque essas tais associações, muitas vezes associações só no papel, associações fantasmas, achacavam os aposentados sem pedir autorização para eles, determinando diretamente ao INSS que fizesse descontos para supostas mensalidades dessas espeluncas aí a título, né, à guisa de consultoria jurídica, né, para revisão do valor das aposentadorias e convênios médicos, o que acabava não sendo verdade. Está aqui a manchete no Valor, dizendo que o governo suspendeu agora todos os acordos de operação entre entidades e o INSS, afirmou aqui o ministro da Controladoria Geral da União. O ministro Vinícius Marques de Carvalho afirmou que todos os acordos de cooperação entre essas entidades picaretas e o Instituto Nacional de Seguro Social estão suspensos e, com isso, os descontos em contas de aposentados já não ocorrerão mais no mês de maio, medida que visa que os órgãos de controle reorganizem o sistema e expurguem daí esses ladrões de aposentadorias. Anúncio feito após a operação da PF da CGU contra o esquema de descontos na folha de pagamento em beneficiários de forma ilegal. Eu quero reiterar para vocês que o governo conhecia esse assunto já há alguns meses, tá? Eu sei disso porque eu mesmo encaminhei uma consulta sobre isso, que não obteve resposta nem com base na Lei de Acesso à Informação, provavelmente por causa do rito secreto dessas investigações aqui. Agora, causa espanto, e esse espanto causou consequências, né, que próceres do governo Lula, em posições tão destacadas quanto o próprio presidente do INSS e diretores lá da esfera mais alta, tenham aí, sobre eles, pairem suspeitas de envolvimento com esse esquema que começa lá no iniciozinho do governo Bolsonaro. Os 4 anos de Bolsonaro foram anos de fraude, mas em 2022 houve até a aprovação de um instrumento legal, né, de uma norma legal, para facilitar o achaque dessas instituições aos aposentados. Esse escândalo vai render muito pano para a manga. Enquanto está se investigando com seriedade aqui o envolvimento de autoridades, de funcionários graduados do INSS, a direita está batendo no irmão do presidente Lula, que é vice-presidente de um sindicato que tinha convênio com algumas dessas entidades aqui. A se provar qualquer envolvimento, entendeu? Até porque o irmão do Lula, ele chegou há muito pouco tempo na condição de vice-presidente desse sindicato, tá? Então é isso que a imprensa está falando. E antes de encerrar, eu não posso deixar de avisar para você, hoje é o último dia que você está recebendo esse lembrete, tá bom? Então, se você quer fazer alguma coisa interessante no seu domingo à noite, anote aí na sua agenda, marca e reserva o horário das 8 às 9 para você assistir a um documentário que nós vamos transmitir aqui no ICL. Está aqui no meu telão, que o Alex vai mostrar para vocês. Folha Corrida está aqui também embaixo da tela aqui. Esse é um documentário muito interessante porque vai repor aqui a verdade sobre o papel que tiveram alguns jornais brasileiros, né, na ditadura militar que tomou
mais de 2 décadas da nossa institucionalidade e nos privou da democracia. E alguns jornais, como a gente sabe, os principais jornais do país, prestaram apoio desmedido ao golpe até que os censores e a censura, e as mortes de jornalistas, por exemplo, como em 75 aconteceu com Vladimir Herzog, começaram a virar rotina. E eles começaram a ter uma posição um pouco mais assim. Mas a Folha de São Paulo não. A Folha de São Paulo, ela emprestou carros para que a ditadura conduzisse pessoas lá que eram, enfim, que atuavam em nome do regime contra os chamados inimigos do regime, né? E para conduzir, inclusive, gente presa dentro dos casos do jornal. Vê se isso é papel de jornal, né? E essa história há muito tempo que ela é conhecida, mas ela não foi contada até hoje. Entre outras questões, por causa da falta de coragem da mídia brasileira de assumir seus próprios erros. A gente já viu jornais fazendo autocrítica por posições editoriais equivocadas. Agora, a Folha de São Paulo jamais fez qualquer tipo de autocrítica com relação a esse comportamento que ela teve. E se você quiser conhecer melhor como é que foi esse comportamento, não deixe de assistir. Você, para ganhar o convite, você só vai aqui no despertacl.com.br ou mostra a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aqui do lado esquerdo da sua tela e você vai cair nesse link, tá? Faz agora, depois você vai esquecer, vai acabar não se lembrando e a gente no domingo te avisa que a sessão vai começar para que você não perca nem o documentário e nem a discussão que se seguirá a ele, tá? E olha, fazendo isso, que é nada, né? Nada do ponto de vista do sacrifício, nada, é algo que vai te engrandecer, você está ajudando e muito a contribuir com a manutenção do nosso jornalismo que é tão independente e tão crítico, tá bom? Então vai lá, despertaicl.com.br, faz sua inscrição, é 1 segundo, você deixou seu endereço de e-mail, você recebe o convite e aí você pode participar da exibição desse documentário que vai acontecer às 8 horas da noite de domingo, tá bom? Quero desejar para vocês um ótimo fim de semana, tenha cuidado com a chuva, você que mora aqui no centro-sul do país, você que não mora, aproveite, tá? E a gente se encontra aqui na segunda-feira às 7 horas da manhã. Tchau para vocês, muito obrigado pela audiência e até lá. O que pode ter levado a Folha de São Paulo, um dos maiores veículos de imprensa do país, a colaborar ativamente com a ditadura militar no Brasil? A Folha emprestava seus carros de distribuição para agentes do regime. Dentro da redação do veículo, representantes do DOI-CODE circulavam livremente com armas. Por que tudo isso acontecia? Dinheiro? O que mais está por trás dessa história? Meu nome é Ana Paula Goulart, coordenadora da pesquisa que investigou por 2 anos a fundo essa história. Agora, eu queria convidar você para assistir a série documental Folha Corrida, que será exibida com exclusividade por ICL no dia 27 de abril, domingo, às 20 horas. O doc mostra como a Folha de São Paulo, um dos principais jornais do país, apoiou ativamente a ditadura no Brasil.